Para fechar a série de câmeras únicas no mundo, câmeras sem concorrência, né, sem outros modelos que fazem concorrência, eu tenho essa Nikon aqui. Puta que tá suja, tadinha, depoeirada. É uma puta câmera em todos os sentidos. Puta, essa é uma câmera. Além de ser linda, eu acho essa câmera linda. É um tijolo, tá? Isso aqui é grande até pro padrão da minha mão, que não é pequena. Mas é uma câmera que eu acho lindo, design lindo. Tem uma lente com coach assustadoramente linda. Tá sujinho aqui, depois eu vou limpar isso. É fungo? Não, não é fungo. Graças a Deus não é fungo. Enfim. Olha o tamanho desse elemento. Absurdo isso. Tá? Made in Japan. Lógico que os caras fazem questão de botar aqui Made in Japan. Eu talvez até ligue ela. Se for muito legal, eu vou ligar. É duas CR123. Funciona com duas pilhas de 3 volts. Mas ainda é a CR123. Então dá pra colocar. Eu vou botar pilha nela. Ligar ela. Mais um. Ó. Não dá pra vocês escutarem aí. Mas isso é uma câmera absolutamente silenciosa. Tá, deixa eu desligar o flash dela aqui pra eu poder fazer uma fotinha. Ó, você quase não consegue escutar o barulho dela perto do microfone, ó. Ela é uma câmera provavelmente na cara, tipo, essa é rapidinha, tá? Ela responde muito rápido. Tá? Silenciosíssima. Isso é o exemplo de uma câmera ter um sistema que funciona muito justo, muito preciso. Enfim, um troço caro. Ela tem um databack, ela já era Quartz Date, enfim, que você ajusta as coisas, desliga timer. Ela não tem muitos recursos, ela não tem, por exemplo, múltipla exposição, ela não tem temporizador, ela não tem, enfim, todas as outras coisas que bulb, nenhuma câmera da Nikon tem bulb, queria que tivesse. Ela tem uma lente que é 38-105 macro, ela tem uma função macro, mas o que tira essa câmera da curva, tá? Além da construção dela ser maravilhosa, pesada, uma câmera pesada, é o fato de ter sido a única câmera point and shoot do mercado que tinha o sistema VR, Vibration Reduction. Tá aqui, ó. Nikon Zoom Lens Vibration Reduction System, famoso VR. Ela chama Nikon Zoom and Touch 105 VR. E aqui você desliga o VR dela. Tem esse botão aqui que você desliga, está escrito aqui VR Off. Essa câmera é a gênese de todos os sistemas de vibração de redução que estão nas lentes que a Nikon fabrica hoje. Ponto. Então, essa foi a primeira câmera do mundo a ter um sistema de uma lente móvel no meio do bloco que fazia a redução da vibração. Conforme você mexia a câmera, a lente interna mexia e ela fazia a redução de vibração, que é a gênese do sistema que está em todas as lentes hoje, da Nikon, com vibração de redução. Tá? É simples assim. Essa lente tem coach praticamente em todos os elementos internos. É de um capricho absurdo. Deixa eu desligar o panorâmico aqui. Não vai dar pra ver daí. Essa minha... A lente que tá gravando não é tão excepcional, mas dá pra ver, ó, que os elementos são todos coloridos. Tá? É de um absurdo a qualidade dessa câmera. Nem poderia ser diferente. Eu nem esperava que pudesse ser... Ó. Tá gritando. Made in Japan aqui, escrito com todo orgulho. Tá? Aqui você desliga o VR dela. Tá desligada? Tá desligada. Você desliga o VR e o elemento não funciona mais. Tá, mas enfim. Aqui ela não vai disparar o flash porque ela tá com bastante luz, mas lá ela vai. Se eu virar ela pro outro lado, ela dispara o flash. Vai pegar o foco só. Mas enfim. Tá aí a câmera. Como curiosidade, vale a pena. Nesses anos tantos que eu já estou comprando câmera, às vezes vendendo câmera,
Eu vi só esse modelo desse modelo, só essa câmera ser anunciada aqui no Brasil, tá? Então assim, você acha isso ainda no eBay? Ainda acha. No eBay sempre se acha as coisas, mas enfim, não é uma câmera que tenha um valor absurdo no mercado, né? Um preço alto, não é barata, tá? De cara não é barata, pelo simples fato dela ter vibration reduction. Mas não é uma câmera absurdamente cara, tá? Só que assim, entre, entre custo, como eu sempre falo, entre custo e preço, você precisa dar a sorte de, se for comprar essa câmera da mão de quem não dá valor para ela, tá? Qual que é o valor que essa câmera tem? O valor dela ser única no mundo. Pelo menos para mim, como colecionador, essa é uma câmera que você vai ter que desembolsar uma quantidade obscena de dinheiro para poder tirar da minha mão. E eu não tô falando de um valor absurdo, não. Eu tô falando de um valor obsceno em relação a uma outra ponte em chute, tá? Não é um valor assim, tipo, milionário, nem tem por que ser isso, mas é um valor que, quando comparado a uma outra ponte em chute da mesma época, com mesmas características técnicas, de repente do mesmo fabricante, vai ser bem mais caro, porque essa é a típica câmera de colecionador. Tá? Se você quiser, é uma câmera perfeita para você começar a sua coleção a partir dela, porque ela é única no mundo. É uma coleção, três câmeras perfeitas para você começar uma coleção de câmera. Essa daqui, a Autoboy SE, que é a de carregamento solar, e a Autoboy, sei lá, 6 da Canon, que é a que tem o meio quadro. Três câmeras únicas na história das câmeras. Nenhum outro fabricante tem câmeras nas suas linhas que tenham essas qualidades. Tá? Então essa é uma delas. Qualidade de imagem excepcional. E aí assim, a minha argumentação não é uma prova que eu tenho, mas a minha argumentação é simples de entender até pelo mais casual dos observadores. É de se esperar que a Nikon tenha colocado no desempenho dessa lente, na fórmula dessa lente, no coaching que dá para ver que essa lente tem, tanto a parte da frente do elemento quanto a parte de trás dos elementos, o que ela tinha de melhor que poderia ser colocado numa point and shoot, ponto final. Porque aqui ela está vendendo uma coisa que ela não vendeu em nenhuma outra câmera, que é o Vibration Reduction. Essa câmera basicamente foi ao laboratório deles para testar o sistema de redução de vibração, que está vivo até hoje. Eu li a matéria sobre essa câmera na época do lançamento. As pessoas não entendiam por que ela não foi bem sucedida. Até onde eu sei, ela foi fabricada por 1 ano e meio, o que é muito pouco, porque ela pegou apenas o que os americanos e os japoneses chamam de um único feriado, que seria um único Natal. Ela foi colocada de fabricação tipo num ano, ela virou aquele ano, passou o Natal, foi vendida durante os feriados de Natal, e depois, 6 meses depois, ela foi tirada de produção. O que torna ela quase que muito rara. Tá? Não só rara, mas muito rara, porque ela teve a produção ficou em produção apenas 1 ano e meio. Não vendeu muito porque as pessoas não entendiam a necessidade de ter um VR numa câmera dessa, elas não estavam dispostas a pagar mais por uma câmera que tinha alguma coisa que elas entendiam, ou entendiam subjetivamente, ou não entendiam completamente. Então, do ponto de vista comercial, essa câmera foi um fracasso, porque ela não emplacou. Tanto que nenhuma outra câmera depois dessa, a Nikon botou o sistema de VR, que cá para nós deveria ser caro para poder implementar isso numa câmera desse tamanho. Tá? Então, assim, do ponto de vista comercial, ela foi um fracasso. Do ponto de vista histórico, ela é um sucesso. Ela ficou 1 ano e meio em produção. Acho que nem 1 ano e meio ela não ficou. E tá aí, algumas peças sobreviveram. Essa não tem absolutamente nenhum risco. Esse é o tipo da câmera de colecionador, tá? De verdade, de coração. Não tem marca praticamente nenhuma, tá limpa, tá linda, lente sem arranhão, sem fungo, sem nada, tá? Funcionando todas as funções dela. É uma câmera com esse aspecto histórico, com essa coisa, vou dizer assim, única de ser uma câmera, uma categoria de câmera única, e que é maravilhosa, que é Nikon, enfim, vai falar isso para um fanboy, vocês já viu, né? Tem uma lente maravilhosa, né, uma 35, uma 38-105,
É que é uma lente meh, do ponto de vista de C38, 105, 50, 100 outras câmeras têm essa medida de lente. Só que aqui o que sobressai é a supremacia ótica de uma lente que foi muito bem cuidada, muito bem tratada, todos os elementos dela têm coating, tá? Que isso é característico de uma coisa de qualidade, uma coisa de uma preocupação do fabricante em entregar não só um feature único, o VR, como entregar uma performance absurda. Ele tinha que pôr isso nessa lente, não poderia ser uma lente tirada de uma outra câmera, encaixada aqui para poder vender. Não, é uma lente, nesse aspecto eu posso afirmar que essa lente é única, porque um dos elementos da fórmula ótica dessa lente, ele é móvel. Então, assim, se você não tem nenhuma outra câmera antes dessa que tinha esse feature e não tem nenhuma câmera depois dessa que tem essa função, então nós estamos diante de uma câmera, de uma lente que é única. Ela foi projetada para ser única, para ser usada nesse sistema com um elemento móvel. Então essa lente aqui não está em nenhuma outra câmera da Nikon e ela não usou nenhuma outra câmera, nenhuma outra lente que estava em outra câmera para botar aqui, sendo que ela tem um elemento óptico da fórmula dela que é móvel. Então assim, nesse aspecto que ela tem valor histórico, valor de colecionador, não valor comercial, tá? Não valor de preço. Como é que você precifica uma câmera dessa? Meu, lente única, coach único, feature único, uma função única, num corpo lindo, maravilhoso, made in Japan, todo silencioso, todo preciso, todo bonito, tá? Então essa é mais uma daquelas que são absolutamente fora da curva. Elas têm uma curva que são só delas, tá? Essa câmera tá sozinha no que diz respeito à competição, tá? Mas eu sei que ela tem outro nome, eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu acho que para o mercado japonês ela tinha um outro nome. Aqui ela chama Zoom in Touch, mas ela tinha uma outra classificação. 105 VR, é a que tem um botãozinho de desligar o VR aqui, tá? E que está escrito na lente que ela tem Vibration Reduction System, não tem muito como se enganar. Tá bom? Então tá aí, mais uma Nikon fora da curva.